tudo bem com você? Seja muito bem-vinda nesse espaço. Tudo bem, Nós nos boa recebemos tarde. com muita alegria, com muito carinho. Dizer que esse é um projeto dos 30 anos do Centro Cultural São Bernardo, um projeto que foi aprovado através da Lei Estadual Paulo Gustavo e que a gente está trazendo aqui para conversar, para prosear, para puxar esse fio da memória. Várias pessoas que ajudaram a construir essa história, que estão construindo e que construirão, né? É uma política pública que foi de muita importância e relevância dentro do cenário Belo Horizontino, mineiro, a gente fala que até estadual, porque e nacional, porque o Brasil, Belo Horizonte, torna-se, né, essa referência também de centros culturais, enfim, né, cobrindo essa malha tão grande que é a malha da região de Belo Horizonte e metropolitana também, porque atende também, está bem nos limites. E eu estou aqui com essa menina linda, maravilhosa, né? E eu quero saber quem é essa moça que está aqui, que chegou aqui. O nome e a função no Centro Cultural São Bernardo e quanto tempo você é servidora e também em quais centros culturais você já trabalhou. Se apresente para nós, seja bem-vindo, obrigada. Boa tarde, Grace. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Érica Martim, ou Martã, depende de quem for fazer a leitura do sobrenome. Eu sou bibliotecária da Fundação Municipal de Cultura há 16 anos. Eu entrei em 2009 no concurso o único concurso que a Fundação fez. E desde então eu trabalho na Fundação Municipal de Cultura nos centros culturais ou com os centros culturais, porque teve um pequeno período que eu trabalhei na gerência de bibliotecas. E entre os centros culturais que eu trabalhei, eu entrei no Vila Santa Rita, lá no Barreiro. Depois eu trabalhei um tempo no DPCC, que hoje seria a gerência de centros culturais. Trabalhei lá com a Build, que alguns meses lá, até eu ir para outro centro cultural, que foi o Salgado Filho. Do Salgado Filho, eu voltei para a gerência de bibliotecas e lá eu fazia oficinas de promoção da leitura e coordenava as bibliotecas regionais que existiam até então. Era uma lá no Morro do Papagaio, chamada Biblioteca Regional Santa Rita, tinha uma no Renascença e tinha uma também no Bairro das Indústrias. A do Renascença foi absorvida pelo Centro Cultural Usina de Cultura, do Centro Cultural Nordeste. O Bairro das Indústrias foi absorvido pelo Centro Cultural, que foi inaugurado depois, e a Biblioteca Santa Rita, a gente não conseguiu uma realocação para ela, mas o acervo foi disponibilizado para outras bibliotecas. Depois eu fiquei 5 anos lá no aglomerado da Serra. Eu ficava sediada no Vila Fátima, mas também dava apoio técnico no Centro Cultural Vila Marsola. E depois da pandemia, fui para o Centro Cultural Vila Expósito, fiquei lá 3 anos, e vim para cá ano passado, dessa vez num desafio diferente. Vim para coordenar a unidade. Nesses 16 anos eu tinha sido apenas bibliotecária. Apenas é uma palavra forte, porque, na verdade, a biblioteca é o serviço de centros culturais que funcionam mais perenemente, né? É o que está aberto todo dia, é o que recebe o público, é o que promove atividades da própria unidade, ajuda em atividades que a unidade também promove. Então, ser bibliotecária foi muito importante para eu conhecer todos os meandros da Fundação. Nesses 16 anos, eu tendo a dizer que eu encontrei minha vocação. Realmente, eu nasci para ser servidora. E agora, nesse espaço da coordenação, da gestão, eu estou enfrentando os novos desafios, principalmente os desafios da burocracia, né? Que tem muita coisa que precisa de ser feita, que tem prazos e coisas que, quando a gente está numa função específica, a gente não tem muito essa compreensão geral do assunto. Mas tem sido bem interessante, tem sido um ano, agora em julho vai fazer um ano que eu estou na coordenação do Centro Cultural São Bernardo. Foi um ano de muitos desafios, mas também de muitas realizações, né? A gente conseguiu realizar o aniversário de 30 anos em dezembro do ano passado. A gente tem conseguido se reaproximar da comunidade. Enfim, é isso. Ah, interessante, está vendo? Eu já te conheci você como bibliotecária, e
e para mim você já tinha coordenado, gerenciado outros centros culturais, né? Então, bem interessante. E você tem uma experiência, então, assim, bem vasta, né? Porque você transitou por vários espaços, né? Tanto as bibliotecas quanto os centros culturais, e a própria estrutura está dentro, né, da Fundação Municipal de Cultura, né? Ô, Érica, e antes, como que era o Centro Cultural São Bernardo quando você assumiu o cargo na FMC? Você já conhecia, evidentemente, né, depois desse relato seu, né? Mas como que estava quando você chegou, quase um ano atrás? E como que ele está hoje? Quando eu cheguei, estava num período de transição na unidade, transição de equipe, a coordenação tinha se afastado, estava chegando uma nova funcionária através do PSS, né, do Processo Seletivo Simplificado para a Produção Cultural, enfim, as coisas estavam numa ebulição de transformação. Então, havia muitas coisas a se fazer, a se retomar, a dar encaminhamento. Foi bem desafiador, porque eu tive que conhecer o território, a comunidade, qual que eram as demandas dessa comunidade, como que era o uso desse espaço, ao mesmo tempo em que tinha que dar prosseguimento nas coisas que vinham sendo feitas, porque a política cultural da cidade, ela é perene, né? Ela é maior que nós. Nós estamos aqui, vamos ficar, eu ainda vou ficar por um tempo, espero que bastante tempo, mas ela sobrevive a nós, né? Tanto que quem começou a história da política cultural na cidade de Belo Horizonte, a maioria ou já aposentou, ou está em vias de se aposentar, porque já contribuiu para essa história, e essa história tem que continuar para além disso. Então, o meu desafio foi pegar essa evolução em transformação e criar novamente um espírito de equipe e reaproximar a unidade do território, das pessoas, das instituições, do entorno. Então, meu trabalho nesse último ano tem sido basicamente esse, de reapresentar o Centro Cultural para quem já conhecia, apresentar para quem ainda não conhecia, por mais que pareça estranho, um centro cultural com 30 anos, tem pessoas do entorno que ainda não conhecem, mas existe. Então, a gente tem tentado apresentar essa unidade e os potenciais dela para essas pessoas, para que ele perdure por pelo menos mais 30 anos, né? A gente quer que ele dure muito mais do que nós. Com certeza. E é interessante você pontuar, né, essas questões, e principalmente essa questão do não conhecer, né? Porque se a gente pensa 30 anos atrás, você viu as fotos, né? Onde que era, onde funcionava o Centro Cultural, era um espaço mínimo, as ações elas aconteciam do lado de fora. O Centro Cultural São Bernardo sempre teve essa característica de muita criança, né? E estar nessa região. E hoje essas crianças já casaram, muitas delas já não estão mais aqui, mudou, muita gente vendeu casa, mudou, trocou. Então, pode parecer para quem não conhece a dinâmica do território, né? Pessoal, mas como assim a pessoa mora a 200 metros, 300 metros, não sabe ter um centro cultural? Mas isso é desafiador, né, para vocês todos, para todos nós que trabalhamos em espaços, né, culturais, e principalmente centros culturais assim, eu acredito que essa semelhança ela atinge os outros equipamentos. E aí, falando nisso, nessas semelhanças, quais as diferenças que você percebe? Então, já que você passou por vários locais, como biblioteca, como coordenadora, enfim, quais as diferenças e as semelhanças que você percebe da comunidade, né, e da rotina do centro com relação, né, a esse espaço como gestora hoje, não como a Érica bibliotecária? Conta para gente. Olha, uma visão que eu acumulei nessas minhas andanças pela cidade é que, basicamente, como a nossa cultura é descentralizada, a gente está mais nas periferias da cidade, né? Mais nas pontas da cidade. Eu, pelo menos, trabalhei mais justamente nessas pontas.
o que eu percebo é que cada uma dessas periferias, cada um desses bairros, cada um desses centros culturais são um universo diferente. É a mesma cidade, são teoricamente as mesmas pessoas, mas cada um tem uma característica muito diferente. E o Centro Cultural São Bernardo, a notícia que eu tinha é de que sim, como você disse, tinha uma presença infantil muito presente, que tinha muitas crianças frequentando o espaço, mas ultimamente, especialmente desde a pandemia, mas ano passado também teve algumas questões com o Conselho Tutelar aqui no entorno da unidade, e que não sei exatamente qual o motivo, mas eu indico esses dois motivos como os principais, diminuiu essa presença infantil na unidade. Então, a gente tem observado, pelo menos no último ano, que a gente tem tido mais presença das crianças via escola integrada, que continuam utilizando o nosso espaço, que é ótimo, porque aí eles têm um espaço grande para utilizar, igual você falou, o Centro Cultural começou num lugar pequenininho, e hoje ele é um dos centros culturais que tem mais metragem na cidade, né? A gente tem uma área externa muito grande, árvores, então é um lugar muito agradável. Então as crianças vêm hoje mais por intermédio da escola integrada, e nas atividades corriqueiras, né, nas atividades que o Centro Cultural promove, a gente tem mais presença de adultos e idosos. Acredito também porque essa comunidade, como ela é mais antiga, as pessoas também foram envelhecendo, né? Igual você falou, as crianças que vinham aqui antes já casaram, já mudaram, já têm filhos, alguns já têm netos e não necessariamente estão por aqui por perto, mas os pais e mães dessas crianças da inauguração do Centro Cultural ainda vivem por aqui. Então, esses idosos têm sido a nossa maior participação nas atividades corriqueiras da unidade mesmo. As crianças ainda vêm bastante, como eu disse, via escola integrada, a gente ainda tem 2 atividades infantis oferecidas pela Arena no sábado, mas até nessas atividades do sábado a gente notou uma queda de presença, porque com essas intervenções desculpa, esqueci. Do Do conselho. Conselho Tutelar, isso. Do Conselho Tutelar, essas crianças não estão mais circulando sozinhas pela unidade e pais e mães estão trabalhando, né? Não estão mais circulando sozinhas pelo bairro, basicamente. E aí elas também não vêm sozinhas à unidade, que é o que acontecia bastante antes, né? Então a gente está vivendo essa transição também de público. É interessante porque você mencionou, e é perceptível mesmo, né? Até a cobrança também de políticas mais efetivas relacionadas também ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Quando a gente pega o Centro Cultural há 30 anos atrás, né, nós tínhamos uma diferença desse público aí mesmo, que você mencionou, que é bem interessante, que os meninos iam com os irmãos que tomavam conta, que era aquela renca, né, que a gente falava. Aí eram 5 meninos, a mãe trabalhando, o pai em outra situação, às vezes até, né, em situações de privação de liberdade, ou outras questões, que a gente sabe que o centro está dentro de uma área, né, que há 30 anos atrás era extremamente, não mais vulnerável, mas tinham outras questões, né, com relação à violência e tal, tanto que as pessoas queriam o PPO e não o centro cultural, né? O posto de policiamento ostensivo, né? Era reivindicação, foi uma luta para mudar isso. E era isso mesmo, as mães que precisavam sair deixavam os meninos com os irmãos. Aí o irmão com a irmã, nananana. Hoje, nessa realidade mudou, né? Nós temos aí o Conselho Tutelar, né? Nós temos a escola integrada, eu ia até comentar sobre isso também, né? Porque antes você não tinha essa coisa do turno, né? Da escola integral ou integrada. Né? Isso faz também com que as crianças também não fiquem ou na rua ou dentro de casa. Né? Olha como que a política ela vai perpassando, né, por várias, vai fazendo essa transversalidade mesmo, e isso a gente percebe no espaço, né, como esse que é o São Bernardo. Né? E, Érica, qual que é a leitura, então, que você faz assim, hoje dessa comunidade? Você já comentou sobre ela e falou da questão da terceira idade. Então, eu vou complementar aqui. Porque você mencionou a questão do envelhecimento da população, das pessoas que frequentam hoje são adultos de terceira idade. E aí eu quero te perguntar,
os projetos para esse público, como que eles estão sendo geridos, gestados? Continuam, alguns eu conheço, outros talvez não. Quais os projetos hoje, assim, específicos que vocês atendem o público de forma geral, mas que tem uma ampla participação dessa nova faixa etária? Sim. Olha, a gente tem várias atividades que atendem esse público. Algumas são voltadas especificamente para esse público. Por exemplo, a gente tem uma atividade em parceria com a Secretaria de Esportes, que chama Vida Ativa, que é uma atividade física que acontece nas segundas-feiras pela manhã, que o limite de idade para entrar no Vida Ativa é 50 anos. Então, é só 50 a mais que pode participar. Então, venha. Além disso, a gente tem o Liancum, em parceria com o Centro de Saúde, que também tem grande participação desses adultos e idosos. E nós temos duas atividades que tem adultos e idosas, principalmente, que é a Zumba, que a gente tem uma voluntária que vem aos sábados aqui para fazer, que está crescendo o número de alunos participantes. E temos também o Centro de Convivência dos Idosos, em parceria com o CRAS. Isso acontece às segundas-feiras. Então, eles têm várias atividades através dessa mediação do CRAS, e que é um espaço de convivência deles mesmo. Além disso, a gente tem a aula de dança que o Arena oferece para a gente, que é um encontro para dançar, com olhares para a ancestralidade, que, em sua maioria, são mulheres acima dos 50 anos que participam. Já é uma turma que já está, acho que, no 4º ou 5º ano, e a turma é um sucesso, a oficina é um sucesso. Bacana. Elas já se apresentaram pela cidade e tudo mais. E, além disso, a gente continua abrindo nosso espaço para o ensaio das Rosas de São Bernardo, e é oferecido também uma assessoria para elas pelo Arena da Cultura também. Nesse momento, elas estão com uma assessoria de teatro e canto. Então, elas estão sendo, né, formadas ainda mais nessas questões de posicionamento de palco e outras questões que o teatro pode oferecer. E, além disso, melhorando as lindas vozes que elas já têm com a professora de canto, que é a Rita, que já está há muitos anos aqui no Centro Cultural Rita Silva? É Rita Silva? Ah, tá. E o café com lorota, ainda temos? Café com lorota estamos tendo. A gente não está tendo mais todos os meses, porque houve uma queda bastante significativa de público, mas a gente está tendo em meses alternados, basicamente. Nesse mês a gente não vai ter, porque vamos ter nossa festa junina, que vai ter a apresentação delas, agora em junho. Que dia que vai ter a festa junina, Érica? Dia 28 de junho, de 1 às 5 da tarde. Vamos ter um show de forró para abrir, uma quadrilha junina que foi a segunda no Arraiá de Delô do ano passado, e depois a apresentação das rosas para finalizar a festa. Ah, bacana, estão todos aí convidados, né? Na hora que essa entrevista for ao ar. Ô, Érica, e como que é a relação de servidores, terceirizados, a gestão? Você acha que influencia? Como isso essa relação? A minha internet deu um delayzinho aqui, não sei se você conseguiu. Deu um delayzinho, mas deu para entender a sua pergunta. Olha, desde que eu estou aqui, eu tenho tentado fazer uma coordenação, uma gestão mais horizontal. Todo mundo participa de todas as decisões. Então, quando foi feito o planejamento do ano, todas as pessoas participaram, desde portaria, serviços gerais, administrativo, nós servidores efetivos, né? Hoje nós temos a bibliotecária Mônica, o produtor cultural Mauri e eu. Então, além de nós, também essa equipe dos terceirizados participa nessas questões, a gente pensar como vai ser o nosso funcionamento durante o ano, quais temas que a gente quer focar em cada mês. Então, isso, a minha tentativa nesse ano tem sido de ser o mais horizontal possível. Claro que a gente tem coisas que têm a ver com a hierarquia, coisas que vêm de cima que a gente tem que fazer e problemas que a gente tem que subir também, né? Então, isso tem acontecido de uma forma bem fluida.
A gente está com a coordenação dos centros culturais do Nilson, que está sendo bem tranquila com a gente, está sempre junto conosco, sempre fazendo com que a gente se sinta parte de todo o processo. Então, ele e Bárbara, que está à frente da diretoria, tem tentado nos deixar bem tranquilos sobre estar participativos dos processos. Tem sido uma experiência bem interessante dessa fluidez, assim, sabe? Não tem uma interferência muito negativa, não. Ela tem sido bem positiva e a gente conseguiu, depois dessa turbulência das mudanças, conseguimos criar um sentimento de grupo novamente, né? Sim, que bom, que ótimo. E isso ficou latente para nós, evidente, quando nós entrevistamos o Anderson, o porteiro da noite, da MGS, e a Rosângela. Inclusive, ela estava no horário de trabalho, e as rosas atrás, e ela tentando na entrevista, foi muito legal. E eles relatando, né, como que era antes deles trabalharem num espaço como o Centro Cultural e como eles hoje apropriam de outros espaços, das atividades que são ofertadas e estão sempre sendo integrados mesmo, né? Inclusive convidados, elas convidam a gente para participar das atividades, né? E assim, um empoderamento, sabe? A autoestima bem. O Anderson, inclusive, foi muito engraçado, porque ele estava com o celular e ele estava. E à noite, né? E porteiro, ele não para. E nisso, os meninos tentando subir o portão, entrar no Centro Cultural. Espera aí, não pode não, peraí. Foi muito interessante, assim, foi tão espontâneo, foi tão bacana. Eu falei assim, essa que é a realidade, né? E bacana quando eu falei, olha, você pode não ser o servidor concursado de carreira, mas você está numa função pública, né? E o trabalho de vocês é tão e qual importante quanto nós, né, servidores, ou ex-servidores, ou gestores. Né? É uma cadeia mesmo, e é bacana essa forma como você está conduzindo. Parabéns. Érica, você tem alguma história assim, nesse. Vai fazer um ano, hein? Está perto. Nós vamos cantar o parabéns aí, soprar as velhinhas aí com você. Você tem alguma história assim, especial de transformação, impacto, que você já presenciou nesse ano que você está aí? Agora sim, porque você esteve. Né? Você sempre estava nos outros lugares, outros espaços, nas atividades, nas ações dos centros culturais, prestigiando. Já encontrei com você muitas vezes em vários, né? No circuito aí nosso, na malha aí dos nossos centros culturais e em outras atividades. Tem alguma história que você quer contar para nós assim que impactou, que você presenciou? Olha, aqui no Centro Cultural, apesar de um ano parecer muito, por eu trabalho no Centro Cultural um ano é pouco. Então, não consigo identificar assim, uma história específica, mas me emociona bastante, por exemplo, o nosso Arte da Saúde aqui, que é o grafite. A maioria são crianças com algum comprometimento intelectual ou dentro do espectro autista, mas eles são muito criativos, eles são muito talentosos no desenho e no próprio grafite, e a relação entre eles e com a professora. Então, eu acho que é uma das histórias que mais me emociona aqui, é essa do Arte da Saúde, que eu acho que ele é bem efetivo para essas crianças e para a família dessas crianças que estão sempre presentes também. Acho que seria a história que eu destacaria, assim. Mas tem várias outras daquelas pequenas do dia a dia, né? As pessoas que vêm numa atividade e falam, eu nunca tinha assistido uma peça de teatro, eu nem sabia que tinha esse centro cultural, vou vir aqui mais vezes. Hoje, por exemplo, recebi um menino que faz teatro amador e agora ele quer fazer intervenções da cultura geek, queria um espaço para poder ensaiar e fazer essas intervenções e tudo mais. Então, assim, cada dia as pessoas vão se aproximando do Centro Cultural, então tem sido bem interessante. Acho que talvez a maior transformação desse ano foi minha, né? De chegar nesse lugar da gestão e de conhecer essa nova comunidade, né? Que bacana. Que legal. E como é que você imagina o futuro desse Centro Cultural nos próximos anos? Você consegue vislumbrar algo assim? Eu sou aquela servidora com o pé na realidade e a mão na utopia, né?
Então, eu imagino que nos próximos 30 anos nós vamos conseguir chegar no 1% do orçamento, que a gente luta desde que eu entrei, porque 1% do orçamento pode parecer pouco para alguns, mas para nós 1% do orçamento seria a possibilidade de oferecer muito mais atividades para as pessoas. Eu acho que nos próximos 30 anos a gente tem que se adaptar às novas demandas das pessoas. Sim, a gente tem que oferecer o que a pessoa não teria acesso se não fosse a nossa intervenção, mas a gente também tem que começar a acolher essas novas demandas que vão surgindo, sabe? Eu acho que nos próximos 30 anos a gente tem que entender que rumo que essa comunidade vai tomar e se adaptar a ela também, para que a gente esteja fazendo o nosso papel de perdurar essa política cultural, política pública cultural da cidade, com essa escuta das pessoas, né? Entendendo que a gente tem limitações, que a gente tem questões que têm que ser tratadas, mas que junto com a escuta da comunidade é que a gente vai chegar adiante com essas atividades no Centro Cultural, né? Então, mais atividades para essas pessoas, né? Com mais orçamento a gente teria possibilidade de mais atividades, com mais servidores a gente teria como atender por mais tempo também, que a gente tem essa dificuldade de equipe, não é uma coisa só de São Bernardo, todas as nossas unidades sofrem com essa demanda de pessoal, mas a gente, na medida do possível, vem tentando atender essas demandas e equilibrando essas coisas. E eu acho que para os próximos 30 anos, estando eu aqui ou não, o que eu gostaria é que essa comunidade fosse ouvida e fosse atendida da melhor forma possível. Bacana. E tem algum projeto ou ação idealizado por você que tem algum projeto? Érica, a internet da A Grace caiu. a internet dela teve alguma coisa da... Eu não peguei o roteiro, deixa eu ver se está aqui o roteiro dela. Ontem ela mandou para mim antes. Ela não mandou, não. Deve estar chegando, deve estar voltando alguns segundos. Foi um pico de internet que ela teve lá. Aguarda ela só um segundinho? Podemos? Sim, sim. Tem alguma pergunta que gostaria que ela te fizesse? Algum questionamento que você gostaria de expor? Vou aproveitar e fazer isso uma vez. Eu acho que que eu gostaria muito que as pessoas que estão assistindo soubessem é que é necessária a participação popular, é necessária a participação das pessoas nesses espaços culturais. A gente precisa que as pessoas participem conosco, até para nos chamar a atenção de coisas que a comunidade gostaria de ter e a gente, por algum motivo, não está enxergando. Então, é importante que a comunidade esteja junto com a gente. A política pública, ela se faz com servidores, com gestores públicos, mas também se faz com a população. Então, acho que isso é muito importante que todo mundo saiba e que esses espaços precisam ser apropriados pelas pessoas, né? A política pública, as pessoas tendem a entender a política pública como é de graça. Não é que é de graça, você paga com seus impostos, então é seu direito, você deve se apropriar desses espaços da melhor forma possível, utilizando dele para poder fazer seus projetos, para poder fazer seus ensaios, suas reuniões comunitárias, enfim, estar presente, sabe? Acho que essa é o jeito de fazer o Centro Cultural perdurar por mais 30 ou mais do que 30 anos. É de origem de demanda popular, né? Então, assim, sim, a gente tem que entender isso. Nós estamos na tentativa de organização da sociedade civil na retomada desse vetor norte dos equipamentos culturais, e a gente já está com a barba branca, né? E estamos precisando renovar o nosso quadro, colocar uma turma. Nós temos discutido muito isso. Quem é que vai estar discutindo política para essa relação? Esses dias para trás, a gente estava conversando com o Linguinha, toca esses tambores aí, faz um trabalho fenomenal. Na época que ele era do Miguelinho, que foi o processo que praticamente conseguiu fazer um controle dos meninos de rua, né, na década de 80, final da década de 90, de 80 para 90. E foi um trabalho fenomenal, desculpa, final da década de 90. E ele reconhece a importância da implantação dos equipamentos culturais
porque era tudo hipercentro. E quando eles são criados os centros culturais periféricos, essa relação começou a responder também a esses meninos que eram meninos de rua. Também teve uma política na cidade que mudou, uma postura em relação a isso. Isso é só um pequeno ato. Nós vamos ter também, eu, na minha visão, morador da região, né, eu fiz uma transição aqui, transição Betim, né? Por causa de filho que está em Betim, mamãe e papai estão indo no Planalto. Então, eu fico nessa transição. E aí eu percebo o envelhecimento, né, dessa turma nossa. Né? Eu não sei, a gente tem muita, ainda aguafante para falar, muita criança no Soberano tem muita criança aí. Mas houve um envelhecimento real. E esse impacto, como é que a gente está lidando? Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque está tendo resultado. Eu vejo as Rosas de São Bernardo, a mãe do Eli, como referência, Dona Aparecida e outras, e a gente percebe o impacto que o Centro Cultural gera na vida das pessoas. Né? Me assusta muito, desculpa, estou até estendendo um pouco, mas é a falta do funcionalismo, de gente do quadro como deveria ter, porque a amplitude do Centro Cultural é maior do que o próprio espaço que ele ocupa. Né? Ele compreende uma região. E a gente fica limitado quando essa dificuldade de servidor possa fazer essa... Recebendo 200 mensagens aqui da igreja. Deixa eu só desligar, abaixar o som. Você não vai parar de apitar. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Eu até me perdi onde eu estava. O telefone começou a tocar uma atrás da outra aqui, né? Que tem a ver com a turma, a relação do espaço, a falta de servidores para ocupar. Você estava falando da falta de servidores. É uma pauta, né? Eu acredito muito na relação dessa retomada do novo concurso. Eu espero a autonomia da Fundação. É uma necessidade grande, porque quando o concurso foi realizado em 2008, ele foi feito por uma realidade de unidades que existia em 2005. Sim. Só que em 2008 foram inaugurados mais centros culturais, e depois desses foram inaugurados mais centros culturais. E agora, por exemplo, nesse ano vai ser inaugurado o Centro de Referência da Cultura Urbana, e os equipamentos vão sendo abertos, né, vão sendo instalados, com toda razão, e devem ser sim, mas o quadro não é recomposto, e as pessoas também se aposentam, e as pessoas também saem, vão para outros caminhos. Então, a gente tem um déficit muito grande que chega a quase 150 servidores hoje. Então, a gente tem um grande problema a ser enfrentado pela cidade, que depende muito dessa questão do orçamento, dessa questão da vontade política relativa à área da cultura, né? Então, a gente tem esse déficit. Isso é um problema, por exemplo, para atendimento, porque aqui a gente tem uma demanda muito grande pelo atendimento noturno. Mas com uma equipe de 3 pessoas, se eu atendo de noite, amanhã vai ficar descoberto. Se eu atendo... temos muita demanda para atividades no domingo, mas se eu atendo no domingo, durante a semana, o Centro Cultural vai ficar descoberto. Então, se a gente tivesse uma equipe maior, mais robusta, que pudesse participar em vários momentos, a gente atenderia melhor essa comunidade. Então, acho que isso é urgente, isso tem que ser levado bem a sério pelo prefeito, pela nossa secretária, já está sendo encaminhado um concurso que tem um cronograma para sair esse ano, e desejamos que realmente aconteça, porque a gente quer oferecer o melhor serviço possível para a cidade, mas com menos pessoas é mais difícil. Né? Você colocou muito bem no começo da sua fala a relação, a gente chama da época da implantação dos centros culturais, eu estava envolvido nesse processo, de forma como público, como ativista, como poeta. A gente até chamava de escola Build, né? A Build seria a cabeça desse processo de implantação dos centros culturais. E ela trouxe um monte de gente da área da educação e de outros setores para ocupar esses espaços antes do concurso de 2001. Que seria a primeira formação, já no público pequeno, uma turma seleta também, que praticamente ou saiu para outros processos, ou que continuaram, só falta na minha listagem 2 pessoas para aposentar, daquela criação de formação. O concurso também não compreendeu todo mundo, como você colocou muito bem. Né? E desde o concurso saíram muita gente, muitos concursados, passaram em outros concursos, aí havia uma perspectiva não muito positiva na área da cultura para a cidade de Belo Horizonte, para quem era concursado, por isso muita gente quis fazer concurso, teve muitos períodos que a gente passou apertado com os centros culturais
com a ausência de técnico ou de recursos para poder dar manutenção ou atuação nas atividades dos equipamentos culturais. Uma crítica que eu faço, essa relação da privatização da verba, que era direcionada para os centros culturais, passando para as OPIPs. Isso, para mim, é uma crítica que eu faço, ela que acho que, para mim, é uma contraposição à existência da própria fundação. Né? Que a fundação é que deveria fazer essa gestão, e esse departamento deveria estar, ou o antigo DPCC, que hoje chama gerência, está na mão de uma grande pessoa que é o Nilson, não tem nem como discutir, é um grande sujeito. A equipe dos centros culturais, os técnicos, todos os equipamentos culturais, eu bato palma, tiro o chapéu, porque são guerreiros, estão lutando aí. Não é qualquer pessoa. Tem gente que pensa que não é não. As pessoas estão desdobrando para tentar atender o melhor e o máximo possível. Eu não vi um caso de desafeto ou de descaso nos equipamentos que eu digo de demanda popular, que são os centros culturais. Então, assim, tem o meu apoio, o meu incentivo, a nossa turma reconhece isso, somos cria desse movimento, foram servidores praticamente que criaram para a gente uma consciência política de Estado para a relação da área da cultura e que fomentou a criação das conferências e as demais evoluções que nós tivemos, desde o Conselho Municipal de Cultura até o staff que nós temos hoje. Né? Espero que, como você colocou muito bem, o prefeito que assume agora, Damião, mais a turma da fundação, as diretorias e a presidência da secretaria, tem a presidência da secretária e a presidência da fundação. Tem essa capacidade de força política para a gente poder pleitear esse concurso com vaga para todos. Para todos que está faltando. O que está faltando é muita coisa. Né? Nosso papel aqui de sociedade civil é tentar nos organizar. Não vou entrar no detalhe do desgaste que a política tem nos causado nos últimos 30 anos, que é natural. Nós estamos envelhecendo, né? E a gente vivenciou várias conferências, vários processos, e precisamos da retomada do quadro. Eu vou até citar uma coisa... E esse ano é ano de conferência de novo, esse ano é ano de fazer plano municipal de cultura para os próximos 10 anos. É muito importante que toda a cidade participe, artistas, público, servidores, que todos nós estejamos juntos para poder pensar essa política para os próximos 10 anos. Nós somos poucos, mas todos muito engajados. Né? Nós que somos servidores da área da cultura, a maioria de nós está aqui realmente porque gosta da área, porque acredita nela, porque entende como uma política pública importante para a cidade. E é importante também que a cidade entenda essa importância e participe junto, porque quanto mais pessoas participando, igual eu estava falando com a Grace mais cedo, do sonho do 1% do orçamento para a cultura, quanto mais pessoas na cidade lutando por esse sonho, mais próximo ele fica. A gente tem que fazer pressão popular para que a política entenda que é necessário e que isso eu costumo dizer que a cultura ela é um investimento que economiza na área da saúde mental, na área da segurança. Então, investir em cultura é economizar em várias outras pastas. Então, quanto antes a cidade entender isso e fizer a pressão para que isso se realize, melhor vai ser a nossa cidade, né? É um entendimento que eu tenho desses últimos anos participando. Você colocou 2 apontamentos aqui, eu quero acrescentar, que a verba dos centros culturais volta para os centros culturais. Não se privatiza, não trabalha essa política neoliberal de entregar a terceiros a gestão que é da própria fundação. Nós estamos falando de milhões de reais que estão sendo repassados para execuções para terceiros, e não para a própria fundação ou para a autonomia dos centros culturais. Se as escolas têm isso por direito, por que não os centros culturais possam ter esse direito? Já foi aviltada algumas vezes essa possibilidade da Caixa Cultural, né, em comparação com a Caixa Escolar. Seria muito importante, especialmente para a manutenção, né, porque, por exemplo, os instrumentos são utilizados na oficina de percussão. Precisa de uma baqueta, precisa de uma pele, nem sempre as coisas chegam no tempo necessário, porque os tempos de compra e tudo mais são diferentes, com uma licitação. Então, a gente entende que pequenas manutenções, por exemplo, em caixas de som, em microfones, em cabos, poderiam ser cobertos por essa Caixa Cultural. Uma aquisição de livros que seja muito específica para essa comunidade aqui, poderia ser coberto por essa Caixa Cultural. Esse é um sonho que também nos rodeia, pelo menos desde 2013, quando eu participei da minha primeira conferência, que era a terceira conferência da cidade.
que isso pudesse vir a ser realidade, mas tramita desde então. Mas tem outra também que a gente deveria pensar, porque essa relação de centralização da parte da gerência na área cultural, dentro da fundação, se ela fizesse uma diretriz da política, ou da pedagogia, ou do modo de operar, teria um sentido. Mas essa descentralização também na relação das regionais, como a gente já houve uma época, para suporte para os centros culturais, para relação de manutenção e outros, né? Talvez até para gerar alguma demanda e alguma comoção, teria um peso interessante. Pensar o sentido da descentralização num setor que pode ser vou citar um exemplo aqui, um funcionário, um gerente da secretaria, já que retomar a secretaria, alguém dentro da gerência para trabalhar com os equipamentos culturais locais pela interface que ela já faz, né? É inegável, já em várias conferências foi discutido isso. Não se faz uma auditoria para ver o impacto que é o centro cultural. Porque se pegar a relação do impacto do centro cultural na área da saúde, vai ficar assustado com o valor financeiro que isso é, de baixo, né? Entre outros setores. Pode colocar tudo aí nesse mesmo: educação, saúde, segurança, esporte, o que você imaginar, né? Uma demanda que a cidade de Belo Horizonte tem, que pouca gente comenta, que é a maior de todas, são piscinas. Pouca gente fala disso, né? Já que a gente não fornece água, acesso para o pessoal poder brincar com água, vamos pelo menos dar água da cultura para essa galera poder começar a brincar com essa brincadeira, né? Só os centros culturais e algumas escolas que têm uma certa liberdade, quando tem um evento com crianças, eles ligam a mangueira e moram as crianças, né? E os pais estão lá festejando num dia de calor, num verão de 40 graus, e é uma coisa suburbana e urbana, magnífica, de integração de família, comunidade e equipamento cultural, equipamento educacional, né? Nós estamos falando um bocado de coisa aqui, é bom a gente falar sobre isso, sem fazer nenhum alarde, alguma coisa, mas nós precisamos também entender como é que está essa cidade, né? Porque nós temos a relação do servidor público, nós temos a relação da classe artística e nós temos a comunidade nesse processo. Na comunidade, classe artística e servidor tem uma coisa muito próxima uma da outra. Os desgastes, por exemplo, que nós sofremos na relação da conferência de baixo público, foi o afastamento da galera, porque a gente teve um processo que é praticamente lei de incentivo, que determina, de certa forma, o que é política pública para a área da cultura, né? E eu questionei, porque eu estive envolvido na implantação da Comum. A primeira reunião da eleição dos conselheiros, eu bati uma tecla, inclusive quebrei um pau. Se vocês não brigarem para ter uma verba de custeio, para que você possa ser comparado a um conselheiro tutelar, de salário, para a gente poder reivindicar por lá no seu pescoço, para que a gente pudesse defender a cultura como a gente quer, ficou do jeito que está. A regional, você sabe como é que está sendo a eleição dos representantes do regional, da representação pública, para a relação do comum. E qual é o peso do comum nessa discussão para a gente poder ter essa representatividade, para poder fazer essas brigas? Essas defesas que a gente precisa fazer do nosso equipamento cultural e buscar novos pensamentos. A gente está sentindo falta também, desculpa, Érica, eu vou aproveitar, a falta de dialogar sobre que cidade é essa que nós estamos pensando para os próximos 30 anos. Que cultura é essa? Será que a conferência vai de novo fazer o papel que ela fez nos últimos anos, que é a baixíssima participação popular e a participação do servidor, porque o servidor tem que corresponder essa pasta, porque é a pasta que ele está segurando praticamente quase sozinho, né? Eu estou colocando aqui vários, sendo eu. Essa é um desafio que temos para esse ano, chamar as pessoas para participar dessa conferência, entender o que é essa conferência, o que é o Plano Municipal de Cultura, que vai ser revisto agora, vai ser feito para os próximos 10 anos, o que isso significa para a cidade, o que isso estar no plano significa em termos dessas defesas junto ao governo municipal, estadual, federal. A gente tem que entender também que a política cultural, ela é da cidade, mas a verba, ela não precisa necessariamente ser só da cidade. A gente tem que correr atrás dessas verbas que existem em outras instâncias e que Belo Horizonte, como qualquer município, tem direito a elas. Então, a gente tem que ter quem faça esse meio do caminho, né? E o ideal é ter as pessoas próximas da gente, que, igual você falou, os servidores estão sempre participando das conferências, porque a gente é que segura o rojão no dia a dia, né? Mas as pessoas precisam de participar junto, até para entender o quão importante elas são nesse processo. Nós temos que cuidar da cidade. Nós temos obrigação. Essa cultura neoliberal que coloca um processo totalmente individualista está afetando o conceito de comunidade que a gente tem. Afeta demais. As pessoas não estão pensando junto com as pessoas, não estão pensando para as pessoas, para a cidade, para o futuro.
Nós estamos pensando só na questão de sobrevivência, também no empobrecimento que a gente passou, né? Por outro lado, eu tenho que colocar na última conferência o fantástico movimento que foi de defesa do movimento que a gente considera não cultural, não artístico e totalmente ideológico, que a gente conseguiu barrar. Aquilo ali foi um feito extraordinário, mas foi a velha guarda que retoma com a nova moçada para poder fazer essa linha de frente. Nós temos que entender que esse stand-by foi ativado. E a gente tem que criar zona de convergência, e não é uma coisa centralizada, é por região. Você fala assim, o que nós queremos na Norte? A Norte nós temos aí Jardim Guanabara, nós temos o Zilá Expósito, nós temos... Eu vou colocar a Lagoa do Nado, porque a Lagoa do Nado está na divisa danada, nessa relação, né? Está faltando algum centro cultural? Da Norte? Não, da Norte não. Não. Porque entraria Venda Nova, entraria Pampulha também nesse processo, porque são co-irmãs do processo de implantação desses equipamentos culturais. E a gente precisa criar um canal de comunicação, não sei, e promover esse tipo de diálogo, para ver se a gente agimenta mais pessoas para o nosso lado, para a gente trocar figurinha. Não é fácil fazer reunião. Não é fácil. Não é. Então, eu tenho tentado fazer as reuniões da Comissão Local de Cultura aqui no Centro Cultural e tenho tido baixíssima participação. Quando vem 3, 4 pessoas. E aí, quando vem 4, eu fico feliz, porque não tem aparecido mesmo. Numa região tão grande, num bairro que tem tantas pessoas, a gente não conseguir essa participação. Eu tenho tentado pensar, matutar qual dia, qual horário que eu conseguiria atingir essas pessoas, como que eu conseguiria atingir essas pessoas, porque minha obsessão é fazer com que as pessoas estejam presentes aqui, participem e tenham o seu direito da participação social garantidos. Mas as pessoas se afastaram. Eu acho que o processo pandêmico também foi muito complicado, porque a gente já estava nesse individualismo que você estava falando, e o fato da gente ter que se afastar por uma questão de saúde fez com que a gente ficasse ainda mais distantes uns dos outros. E retomar isso é muito complicado, que é o que a gente vem tentando desde 2022. Érica, eu faço uma proposta aqui, se achar conveniente, leva para a turma da fundação lá, talvez essas reuniões poderiam ser online. E uma frequência, assim, tipo uma sequência online, uma sequência presencial com tópicos específicos, porque eu estou vendo o resultado no online para poder fazer esse tipo de reunião. O que está desgastando as pessoas é que elas estão trabalhando demais, estão cansadas, e elas têm que ir para a reunião, aí tem que deslocar de novo, esse tipo de coisa. O online a gente consegue criar, talvez fazer um teste para ver se aumenta o quadro e se a gente qualifica essa discussão. O outro barato dessa brincadeira é que a gente pode fazer o registro disso, né? Deixar gravado para poder acompanhar como é que está esse processo. Alguns anos atrás, nós criamos um jornal chamado, eu criei um jornal chamado 30 Horas, que era para esse papel, de criar um canal de comunicação, foi impresso. Na época, ainda era impresso, para isso não, né? Eu ainda tento, eu até andei dialogando com o pessoal da Federal e outras pessoas, a gente retomar essa brincadeira para um jornal para a região do setor norte, sobre aspectos culturais envolvendo os equipamentos culturais. E aí me apresentaram a possibilidade de estagiários. Eu estou abrindo aqui o Black para a pessoa, se alguém quiser pegar essa ideia e fazer, faça também. Não estou preocupado com isso, não. Para que a gente possa criar canais de comunicação para a valorização da nossa cultura local. Nós temos valores aqui na região norte. Você está doido? Nós estamos falando de Conga, os grandes mestres que estão aqui, que a gente não vou citar todos os nomes, porque é muita gente, de artistas gráficos. E vai acabar esquecendo algum. É muita gente, mas é muita gente. O pessoal não tem. Tem muito artista visual, tem de tudo, tem muito músico. Né? E a gente precisa fazer com que eles comecem a trabalhar, promover essa relação desse diálogo, e a gente precisa, de novo, dos centros culturais em ativo, os bons eventos, os bons festivais, os bons pontos de encontro, para que essa galera comece a trocar figurinha. Esse é o único defeito, é o grande defeito do online, né? O online está ocupando o espaço do presencial e está acomodando a gente demais, nesse sentido. E do mesmo jeito que facilita essa participação, também afasta a gente. Porque o contato da presença, ele gera menos ruído de comunicação. Você sabe a entonação da pessoa,
você está ali junto, né? Você tem um relacionamento mesmo acontecendo, um relacionamento comunitário acontecendo. Então, tem tem o positivo, mas também tem o negativo, né? Eu acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio. A gente ainda está se adaptando, mas nós vamos chegar lá. Vamos, tá tranquilo. Eu acho que a Gleice realmente teve um problemão. Agora, outra coisa, ela estava te fazendo uma pergunta, se você está com alguma projeção, algum projeto que você está querendo implantar, algum projeto que você está imaginando para o São Bernardo, que você gostaria de apresentar para a gente, ou quer guardar em segredo porque ainda está no pensamento, organizando, você está com alguma ideia para a gente trocar figurinha, para apresentar para o público? Não, olha, eu acho que novos projetos poderiam ser interessantes, mas nesse momento, eu acho que o mais importante é a gente trazer de volta a comunidade para dentro do Centro Cultural. Eu acho que conseguir trazer as pessoas de volta para as nossas atividades, trazer as pessoas de volta para o bate-papo aqui no Centro Cultural, para a presença aqui no Centro Cultural, para estar na biblioteca, para vir nos nossos espetáculos, nas nossas festas. Eu acho que o grande projeto para a gente, ultimamente, tem sido de retomar esse relacionamento com essa comunidade que mudou nesses últimos anos e que precisa de ser novamente seduzida a estar aqui, a entender que isso aqui é um direito e que eles têm direito de aproveitar desse espaço. Então, acho que o grande projeto, meu projeto especialmente, seria esse de reconduzir a comunidade para dentro da unidade. Não vamos reinventar a roda, não, vamos continuar com os projetos que a gente já faz, que são interessantes. A gente tem uma variedade grande de atividades acontecendo e dar visibilidade para os artistas dessa regional. Tem muitos artistas que não conhecem nem os mecanismos de fomento da cidade, por exemplo, e que devem se apropriar deles e devem utilizar esse espaço justamente para expor sua arte, para fazer a cultura funcionar. Então, acho que o grande projeto é esse, trazer de volta a comunidade para dentro. Érica, você quer deixar uma mensagem para quem vai estar assistindo aqui, alguma coisa para o Centro Cultural? Nós estamos chegando no final aqui para encerrar, estou fazendo igual a Gleice. Normalmente eu me estranho na câmera, normalmente eu sou bastidor, né? Eu estou aqui na câmera, eu me estranho, normalmente só perto do tempo, né? Mas você gostaria de deixar uma mensagem, alguma coisa? Vamos encerrando? Pode ser? Pode ser. Eu gostaria de dizer para quem está aqui hoje, para os nossos servidores, para a nossa equipe que está aqui com a gente, que o processo é difícil, mas vamos confiar no processo que a gente vai vencer. E para as pessoas que vão vir depois de nós, continuem escutando as pessoas, continuem tentando fazer a melhor junção possível da demanda da comunidade com a nossa possibilidade de atendimento. E para as pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir essa entrevista, frequentem os centros culturais da cidade, frequentem o Centro Cultural São Bernardo, venham ver o que está acontecendo, proponham suas atividades para a gente. Eu quero fazer uma oficina. Eu quero oferecer uma oficina. Eu quero fazer um espetáculo. Eu quero apresentar minha música. Vamos movimentar essa cidade, porque a gente viu nesse processo pandêmico que sem cultura a gente não vive. A gente viveu afastado uns dos outros, a gente viveu com dificuldade financeira, a gente viveu com dificuldade de acesso à comida, mas estava todo mundo ouvindo música, assistindo filmes, série, teatro, ainda que online, da forma mais estranha, porque o teatro também é do encontro, mas a gente viu que sem cultura a gente não dá conta de ficar. Então, vamos participar da cultura da cidade e fazer com que os espaços que foram construídos pela vontade popular continuem sendo geridos, continuem sendo encaminhados pelas demandas populares. Érica, te agradecer, muito aceito sua participação aqui com a gente nesse processo. Deus abençoe sempre, te proteja, conte com a gente, estamos satisfeitos demais de saber que você está no Centro Cultural São Bernardo, e vamos que vamos. Fica com Deus. Amém. E até o próximo encontro, meu coração. Estamos aqui, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.